Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Meus irmãos, vou falar de um tema que é muito comum no nosso dia a dia. É algo que muitas vezes ocupa a maior parte do nosso dia, ou uma grande parte dela, e nos impede de alcançar muitas vitórias na nossa vida. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa ingratidão. Como que nós somos ingratos? Como que nós, muitas vezes, só lembramos do fato negativo da situação? Às vezes nós podemos passear, podemos ter algo novo, podemos comprar carro novo, casa nova, podemos adquirir tantas coisas aqui nessa terra. Mas esse sentimento que muitas vezes fica agarrado, enraizado na gente, que é a ingratidão, de não saber agradecer as coisas, de não saber desfrutar daquilo que Deus já tem dado para nós, irmãos. Nós muitas vezes perdemos tanto tempo com essa ingratidão no nosso coração, sendo tão ingrato com Deus que já nos deu tanto, que já deu o mais precioso para nós, que é Jesus Cristo, que nós temos a vida eterna, nós temos a salvação eterna, e nós muitas vezes, irmãos, devido a algumas dificuldades na nossa vida, às vezes nós andamos de cabeça baixa, tristes, abatidos, muitas vezes até sem rumo, por essa ingratidão no nosso coração. Porque quando nós aprendemos a agradecer pelas coisas, a gente não consegue mais andar de forma com a cabeça baixa, com o nosso semblante caído. Quando nós aprendemos a agradecer ao Senhor, irmãos, a nossa vida se transforma. Quando nós aprendemos a agradecer ao Senhor, o nosso semblante se transforma, a nossa vida é outra. Então, em nome de Jesus, meu irmão, assim como Deus falou ao meu coração, através dessa palavra, eu creio em nome de Jesus, que Ele quer falar ao seu coração também nesta noite, amém, irmãos? E em nome de Jesus, eu peço uma coisa só aos irmãos, que vocês olhem para mim, tá? Olhem para mim, olha aqui, para mim, porque a nossa mente e o nosso olhar, ele foca em muitas coisas. E às vezes, nós na igreja, a gente fica vagueando, passando para um lado, passando para o outro, e esquecemos que estamos aqui para aprender um pouquinho. Então, meu irmão, se você está aqui nessa noite, foi porque Deus quer que você e eu aprendamos um pouquinho mais. E se nós dispersarmos, a gente não vai conseguir aprender aquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, assim, é um conselho para nós. Toda vez que a gente for ouvir uma palestra, ouvir alguém falar, olha no olho da pessoa. Porque a gente não consegue se concentrar assim, olhando para um lado e olhando para o outro. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos reter aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia em Lucas. Lucas 17, versículo 11. Por favor, quem encontrou, se coloque de pé. Dá uma olhadinha para o seu vizinho aí, ver se está sem Bíblia. Se ele tiver, você chega pertinho dele aí, para não ficar ninguém sem ler a palavra. Lucas 17, versículo 11. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé
te salvou. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus, em nome de Jesus, estamos aqui com a Tua palavra diante de nós e nós precisamos da graça do Senhor neste momento, para que o Teu Espírito Santo venha fazer morada agora em nosso coração, venha atingir a nossa mente, venha, meu Deus amado, nos fazer concentrar na Tua palavra neste momento. Eu quero aqui repreender em nome de Jesus tudo aquilo que queira se levantar contra a nossa vida, todo sono, toda cegueira, todo levante de Satanás que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos agora que nós estamos agora aptos a ouvir a Tua palavra. Deus, venha fazer a Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu tive uma experiência tão legal. Eu fui convidado, a Ivone na verdade foi convidada, e ela passou essa bênção para mim, né? A ministrar lá no Polivalente, para a turma de 6ª e 8ª série. Imagina, irmãos, é uma bênção, né? Eles são tão quietinhos. Irmãos, aqueles meninos não param, né? Para começar, eu não sei como é que é o nome dela, se ela é supervisora. Ela falou assim: vocês estão aqui para ouvir a palavra de Deus. Se vocês se mexerem, eu vou mandar vocês lá para a coordenação. Eu me assustei com isso. Eu me assustei, mas, lógico, no contexto que ela vive, ela conhece aquelas figuras. E agora, diante da igreja aqui, né, assim, como é maravilhoso ministrar para gente maior, assim, que já tem um entendimento. Porque, meus irmãos, eles não olhavam para mim. Eles olhavam para tudo quanto é lado, né? Sem contar que a pregação foi no máximo 10 minutos. E mesmo assim eu coloquei eles de pé, eu mandava eles fazer silêncio, fala assim, ó. Não teve jeito, irmãos. Mas em nome de Jesus a palavra foi ministrada assim mesmo. Mas só quero contar isso para vocês, irmãos, da importância de nós estarmos ligados nas coisas. Isso é aqui dentro da igreja, e isso é lá fora também. Porque quando vem uma pessoa e fala assim com você: rapaz, essa política aqui de São Gabriel tá um caos, hein? Esse prefeito é assim, os vereadores são assados, o pessoal que trabalha na prefeitura, brincadeira desse pessoal, brincadeira. O tempo hoje, nossa, está quente hoje, né? Não, hoje está frio. Ah, hoje está ventando. Não, hoje não está ventando nada, estou suando porque não está ventando. Ah, não, o problema é a saúde de São Gabriel da Palha, meu Deus, é um caos. Meus irmãos, quantas coisas nós temos para reclamar, não é verdade? Vamos reclamar agora? Já pensou? Aqui dentro da igreja começar a reclamar das coisas? Não é isso que a gente faz lá fora? É isso que a gente faz lá fora. A gente reclama de tudo e de todos. Se o fulano foi bom com você, nossa, fulano é legal comigo e tal. Poxa, mas poderia ser isso aqui não está legal nele ainda? Se alguém é ruim, nossa, esse aí não vale nada, não sei porque está indo na igreja. Não vale nada. E assim nós temos motivo para reclamar da igreja. Nossa, que igreja está fraca, hein? A igreja está fraca, não está fazendo evento mais, né? Só que ninguém se levanta para fazer. Nós temos uma facilidade muito grande em criticar as coisas, em apontar, em falar os erros. E falar o erro do irmão, então, é fácil demais, porque está evidente. O nosso erro, irmãos, está evidente na nossa vida. As nossas falhas estão em evidência. E nós temos um senso tão grande para captar as falhas. Nós temos um senso tão grande para criticar as coisas. Isso é algo nato, é algo da nossa natureza. É algo que nós fazemos sem forçar. Sem forçar você está reclamando. É só falar, é só jogar uma palavrinha. É só falar assim: o que você acha da presidenta Dilma? Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Se o cara tiver com um aposento atrasado, então, lá enrolado no INSS, acabou. Ele tem muita coisa para falar. Se ele paga muito imposto, como muitos de nós pagamos aqui, tem assunto para o resto do dia. E meu irmão, eu quero te dizer uma coisa aqui: você e eu devemos ser instrumentos para fazer a diferença nessa terra e não se comportar da mesma forma, porque se comportar de acordo com a massa é muito fácil. Criticar e abrir nossa boca para reclamar, todo mundo faz. Nós estamos aqui, irmãos, é para fazer a diferença. Nós não fomos jogados e jogados de qualquer jeito aqui e de qualquer forma para nós vivermos nos lamuriando com os outros, não. Nós somos colocados aqui nessa terra para brilhar, meus irmãos. Você e eu, nós viemos aqui para brilhar, para fazer a diferença. Porque se nós nos comportarmos da mesma forma, que luz que está em nós? Que luz que é essa? Você está fazendo a mesma coisa que a maioria está fazendo, então você não tem diferença alguma. Pelo contrário,
Nós estamos comentando ontem no irmão mais velho. Tem vez que as pessoas, entre aspas, crentes, são piores do que aqueles que não conhecem a palavra de Deus. São mais enrolados, são mais difíceis de mexer, são mais ignorantes do que aquelas pessoas que nós consideramos que não conhecem a palavra de Deus. E o que é isso, irmãos? E o que é isso? É a falta de gratidão do nosso coração. Nós só lembramos de reclamar, só lembramos de que as coisas estão difíceis. E se estivermos passando um aperto financeiro e encontrarmos um outro que também está passando, misericórdia! Aonde nós vamos parar? É muito assunto. Então, meus irmãos, você e eu temos assunto demais para reclamar. Nós temos assunto demais. Nós podemos reclamar de todas as coisas. Nós podemos estar lá em Dubai. Tem o Dubai, lá nos Emirados Árabes, aqueles lugares lindos. Eu não sei como é que eles conseguem fazer algo tão lindo num deserto. É maravilhosa a cidade. Nós podemos estar nessa cidade, nos prédios mais caros, no hotel mais caro e reclamar de alguma coisa. Por quê? Porque isso está impregnado na nossa natureza. E isso, meu irmão, se você e eu deixarmos nos levar, nossa vida vira uma derrota. A nossa vida vira um fracasso. Porque nada está bom. Nada é bom o suficiente. Nada está bom. Pode fazer isso, pode fazer aquilo outro e nada está bom. E nesse texto aqui, nós vamos aprender com um samaritano que fez a diferença no meio da geração dele. Ele fez a diferença no meio das pessoas que estavam com o mesmo problema que ele tinha. Ele fez a diferença. Ele fez uma grande diferença. Uma atitude simples, mas que fez a diferença na vida dele. E está fazendo a diferença, fez a diferença na minha vida, porque eu li a história, fui abençoado pela vida dele, e agora pode fazer na sua também, se você captar isso aí para você. Porque com Jesus é assim, irmãos. Jesus não abençoa uma pessoa para só ele ser abençoado, não. Jesus abençoa a pessoa e ao redor dele, e as nações muitas vezes são abençoadas pela vida de uma pessoa. É assim que Jesus age. E nós muitas vezes queremos uma bênção para nós, mas para satisfazer muitas vezes o nosso ego, a nossa própria vontade. E não queremos saber o que o outro está passando. Mas quando Jesus abençoa a sua vida, quando Ele abençoa a minha vida, é para abençoar mais pessoas, amém, meus irmãos? Não é para nós ficarmos retendo, não. É para abençoar mesmo, é para ir mesmo. Então eu separei algumas coisas aqui, para nós entendermos. E antes de eu compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração, eu quero contar para vocês uma pequena história. Presta atenção nessa história que eu vou contar para vocês. É a história do pinheirinho. Alguém conhece pinheirinho aqui? Os pinheiros? Pinheiros comuns. Aqueles pinheirinhos, aquelas plantinhas, né, que eles crescem assim, bonitinhos. Se eles forem bem podados, eles crescem bonitinhos. Então tá, esse pinheirinho aí, ele estava revoltado com a vida dele. Ele estava insatisfeito, ele estava reclamando da vida dele, porque as folhas dele não tinham um aconchego. As folhas dele eram tipo espinhos. E ele falou assim, poxa, mas ninguém chega perto de mim. Eu sou um espinho, eu tenho aqui as minhas folhas como espinhos. E aí Deus resolveu dar uma oportunidade para esse camarada, assim como Ele faz com a gente. Dá oportunidade, Deus sempre dá uma oportunidade, né, irmãos? E Deus resolveu dar uma oportunidade para esse pinheirinho. Ele falou assim, então, ô meu querido, resolve o que você quer então. Tá? O que você quiser eu vou fazer. Aí ele falou assim, Senhor, eu quero uma folha de vidro. Tá bem bonita, Senhor, bem desenhadinha, mas eu quero uma folha de vidro. E aí o Senhor foi lá e deu a folha de vidro para esse pinheiro. Aí amanheceu o dia, irmãos, esse pinheirinho, ele se orgulhava das folhas dele, porque quando o sol batia ali naquelas folhas, elas brilhavam. Poxa, como eu sou lindo agora, de uma folha que não tinha nada, que era só espinhos, agora eu estou brilhando. Mas aconteceu um pequeno detalhe na vida dele. Na parte da tarde, deu uma tempestade, um temporal bem forte, lá no meio da floresta. E o que aconteceu com as folhinhas de vidro dele? Se quebraram. Aí ele se lamentou, meu Deus, agora que eu estava tão lindo, foi tudo quebrado. Aí Deus deu mais uma oportunidade, então escolhe, meu filho, o que você quer agora? Deus, eu quero as folhas de ouro, quero de ouro, Senhor. E Deus foi lá e fez as folhagens dele de ouro. E de repente, ele estava lá, rico agora, irmãos. Ele era rico, era um pinheiro rico, as folhas dele eram de ouro. De repente chegou um pobre, coitado, quebrado da vida,
capinando lá, talvez suando pra caramba, e viu aquele pinheirinho com a folha de ouro. Mas ele não pensou duas vezes, eu vou lá catar para mim essa daí, essa aí eu não deixo não. E tá o pinheirinho pelado de novo lá, sem nenhuma folhinha sequer, porque foi todo arrancado, ele foi roubado. E a terceira chance que Deus deu para ele, e ele escolheu agora que ele queria ser uma folha igual de alface, macia, aveludada. Adivinha quem chegou perto dele? Um cabrito com fome. Era tudo que o cabrito precisava, o pinheirinho tinha. As folhas ali macias, o alimento ali. E o cabrito foi lá e comeu todas as folhas dele. Resumindo o teor dessa história, ele falou assim: Deus, me faça novamente como eu era mesmo, porque estava bom demais daquele jeito, do jeito que eu sou. Irmãos, isso aqui é para ilustrar como nossa vida muitas vezes se encontra. Uma lamentação. A nossa vida se encontra uma lamúria muitas vezes, reclamando de tudo, de todos, do marido, da mulher, dos filhos, do trabalho. Uma reclamação total. E isso é o que Deus não quer para a nossa vida. E para nós aprendermos aqui, com esse texto, eu separei alguns pontos interessantes aqui para a gente ver, para a gente não se perder. Eu queria que os irmãos acompanhassem no texto aí, meus irmãos. O primeiro ponto que eu tirei aqui, que Jesus, ele atende a necessidade. Jesus atende às nossas necessidades. Está no versículo 13. Eles gritaram assim: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aqueles leprosos, irmãos, estavam ali machucados, cheios de feridas, com aquelas feridas vazando, cheio de pus, de sangue, fedendo. Aquilo ali, meus irmãos, eles não ficavam num lugar comum, como nós podemos aqui andar na cidade. Eles tinham que ficar num lugar retirado. Eles não poderiam ficar no meio do pessoal, porque além deles federem muito, além deles serem nojentos, eles contaminavam os outros, porque aquele era uma bactéria. E se a pessoa espirrasse, tossisse perto da outra, poderia passar essa bactéria para outra pessoa. E aí mais ficaram contaminados. Então, como uma lei de Deus, todo leproso deveria ficar isolado. Então, meus irmãos, imagine esses 10 leprosos. Aqui falam 10, mas normalmente era uma vila cheia de leprosos, de pessoas com doenças que não tinham cura na época. Imagina essas pessoas vendo Jesus de longe. E eles falaram assim: é a chance da nossa vida. Jesus é a chance da nossa vida. E o que eles falaram aqui? Mestre, compadece de nós. É como se nós virássemos e falássemos assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Irmãos, nós temos que clamar pela misericórdia do Senhor, porque nós somos maus demais. Nós somos mal agradecidos demais. E esses leprosos, eles tinham um problema real na sua vida. Eles tinham um problema que eles estavam decretado a morte deles. É como se nós fôssemos num médico hoje, e esse médico vai falar assim: você está com um câncer terminal, para você não tem jeito mais. É a mesma coisa que no nosso dias fosse isso. Um câncer, uma doença terminal. E eles estavam fadados à morte, irmãos. Eles estavam lá esperando a morte. Quando eles viram a luz de Jesus brilhar ali para eles, eles falaram assim: ei, é a nossa chance. É a nossa chance. É a nossa chance de redenção. É a nossa chance de mudar de vida. É a nossa chance de sermos curados. E nós, irmãos, nós temos essa chance hoje. Talvez você está precisando de alguma cura na sua vida. Talvez uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura no seu físico. Jesus está aqui para te curar e para me curar. Amém, meus irmãos? Ele está aqui para nos curar. Assim como ele fez com esses leprosos, que ele viu de longe. Esses leprosos, eles eram tão descartados, que eles tinham uma distância a se manter das outras pessoas. Você imagina, meu irmão, você ter que abandonar o seu marido, a sua mulher, os seus filhos, o seu parente, o seu trabalho, porque você está com uma doença terminal. Imagina o estado depressivo dessas pessoas, a tristeza na alma delas. E elas viram em Jesus a sua última chance de redenção. E assim Jesus é para a nossa vida. É a nossa primeira e última chance de redenção na vida, de transformar a nossa vida, de mudar a nossa história. É em Jesus Cristo. E esses leprosos tiveram essa grande oportunidade. No meio de tantos, 10 quiseram.
E em nome de Jesus, meu irmão, que eu e vocês possamos ser igual esses 10 fizeram, querer a ação de Jesus na nossa vida, e Ele vai atender a nossa necessidade, meu irmão. Basta nós apresentarmos, porque esses 10 leprosos não ficaram parados lá dentro da aldeia deles, não. É como se nós pudéssemos comparar, se nós ficássemos parados dentro da nossa casa. Eu quero o meu milagre, Senhor. Eu quero o meu milagre aqui dentro da minha casa. Traz alguém aqui para fazer um milagre na minha vida. E nós não mexêssemos uma palha para correr atrás daquilo que nós sonhamos e daquilo que nós idealizamos para a nossa vida. Esses 10 leprosos, eles deixaram a zona de conforto deles, irmãos, porque eles viram que era a última chance que eles tinham. E nós muitas vezes estamos esperando chegar a nossa última chance, será? Quando estivermos num leito de morte, falando, Deus, restaura a minha vida, Deus, restaura a minha história. Não, nós temos a oportunidade hoje, nós temos a oportunidade de agora, de mudar de vez a nossa vida, irmãos. E eles reconheceram que Jesus era o mestre. E eles falaram, Jesus, compadece de nós. E o que Jesus fez, meus irmãos? Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Meus irmãos, aqueles leprosos não receberam a cura instantânea. Eles obedeceram à voz do mestre e não ficaram retidos na sua incredulidade. Eles receberam o comando de Jesus, ide e mostrai aos sacerdotes. Neste momento eles não tinham sido curados ainda. Eles estavam com sua lepra, eles estavam machucados ainda, mas eles obedeceram à voz do mestre e foram, irmãos. Eles acreditaram que nessa caminhada eles seriam curados. E nós, muitas vezes, recebemos uma direção de Deus e relutamos, e relutamos, e relutamos de novo, e relutamos de novo, e sofremos, e batemos a cabeça na parede, e não obedecemos à voz do mestre. Os 10 leprosos, eles obedeceram à voz do mestre. Jesus falou, ide mostrar aos sacerdotes. E eles foram e acreditaram. Eles poderiam estar ali aos pés de Jesus, talvez chegar mais perto de Jesus. Mestre, não, nós queremos a cura agora. Nós queremos um milagre agora, nos limpa agora. Não, eles não questionaram a ordem. Eles foram, irmãos. E assim nós devemos ir, acreditar naquilo que Deus tem nos falado e irmos, e acreditarmos naquilo que Jesus tem nos falado, e mudar a nossa história, e mudar a nossa vida, porque é isso que Deus tem para nós, amém, meus irmãos? Tudo que Deus faz para nós, tudo que Jesus faz para nós, Ele nos mostra uma prova. Interessante, quando Ele fala assim, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, porque naquela época Jesus era tão maravilhoso que Ele respeitava a lei. Eles só eram liberados para ir para a sua cidade, para ver os seus familiares, se o sacerdote falasse assim, não, vocês estão limpos, vocês estão curados, vocês podem ir agora. Então Jesus cumpria a lei, Jesus ele respeitava o costume das pessoas ali naquela época. Ele era tão maravilhoso, ele era tão perfeito, que ele não condenava ninguém, pelo contrário, Jesus amava. E nós muitas vezes fazemos o contrário, nós condenamos, nós criticamos e não amamos. Então nós temos mais um exemplo aqui, meus irmãos, daquilo que Jesus faz na nossa vida, que é de nos amar e de querer o melhor para nós. E o segundo ponto que eu separei, eu peço que os irmãos acompanhem aí, um dos 10, no versículo 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Meus irmãos, olha o segundo ponto aqui, expressar o nosso agradecimento. Às vezes, nós temos gratidão no nosso coração. Nós somos gratos por aquilo que Deus fez por nós. Mas na maioria das vezes, nós não expressamos. Nós não voltamos para agradecer publicamente aquilo que Deus fez na nossa vida. E sabe o que esse leproso fez? Esse samaritano, esse abençoado de Deus? Glória a Deus, porque eu fui curado. Glória a Deus. Ele gritou em alta voz, irmãos. Ele gritou para todo mundo ouvir que Deus tinha curado ele.
Ei, Deus fez um milagre na minha vida. Eu estava condenado à morte, ao fracasso eterno, e agora eu tenho vida de novo. Agora eu posso voltar para os meus parentes, agora eu posso voltar para minha casa, agora eu posso voltar para minha esposa. Eu tenho família de novo. E nós, irmãos, muitas vezes Deus faz um milagre na nossa casa e nós sentimos vergonha de falar. Vergonha. Eu sou tímido, né? Eu não consigo falar. Tudo bem que você não queira vir aqui na frente no altar para falar, mas fale para o maior número de pessoas que você tiver ao seu redor, meu irmão, porque isso aí vai liberar fé no coração das pessoas. Como é maravilhoso ouvir um testemunho de cura. Como é maravilhoso ouvir um testemunho de que, poxa, minha vida era assim, Deus restaurou a minha vida. Foi o que esse leproso fez. Jesus curou a vida dele, Jesus fez uma obra maravilhosa na vida dele, e ele não se conteve. Ele foi falar para todas as pessoas que estavam ao redor dele: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida, eu estou aqui porque Jesus me curou. Meus irmãos, nós temos que aprender demais com isso daqui. Nós temos que aprender, porque nossa vida muitas vezes só é feita de lamúria. Quando acontece algo ruim, nós sabemos reclamar, mas quando acontece uma bênção na nossa vida, nós não contamos para ninguém. Tem gente que tem medo de contar que foi abençoado no seu trabalho, que ele teve um cargo maior, que Deus abençoou, que ele conseguiu adquirir, porque tem medo que algum irmão vai pedir dinheiro emprestado para ele. Vocês duvidam disso? Vou falar nada não, porque vai que alguém quer um dinheiro emprestado aí, né? Vou falar nada não, vou ficar quieto aqui no meu canto. Meus irmãos, nós somos tão egoístas muitas vezes, que quando Deus nos abençoa, nós retemos. Às vezes a pessoa está ali, passando perrengue, de todas as formas na sua vida financeira, uma derrota mesmo. E aí todo mundo sabe: nossa, o irmão está reclamando, né? Está difícil a vida financeira dele. Nossa, o irmão está reclamando, né? Vamos orar por ele, vamos tentar ajudar ele de alguma forma. Aí quando esse irmão é abençoado, quando Deus dá o livramento, quando Deus dá a bênção nele, ele se cala. Ele se cala. Ele tem vergonha agora de falar que ele está sendo abençoado. Meu irmão, nós não temos que ter vergonha de falar das bênçãos do Senhor na nossa vida, não. Seja na nossa saúde, seja na nossa vida financeira, seja no nosso casamento. Eu e Ivone damos palestras para casais, e o que a gente fala lá? O nosso casamento era uma derrota. O nosso casamento era condenado ao fracasso. Mas Jesus mudou a nossa história. E meus irmãos, é expressar a gratidão. Expressar. Se chega alguém na sua beira reclamando das coisas, reclamando que o posto de saúde não tem atendimento, você fala assim: mas vamos orar para que Deus traga médico para cá então, né? Se o fulano de tal não te tratou bem, vamos orar para que Deus mude o coração dele, né? É cortar na cepa, meu irmão. Não é deixar a pessoa ir ali, e na mulher, quando você vê, você está falando junto com ela. É cortar logo. Assim, vamos orar para essa pessoa então? Você quer desmontar alguém que está falando mal, é falar que vai orar. Você desmonta a pessoa. Aí, meu irmão, está difícil, vamos orar então? Vamos orar? Você desmonta, acabou o assunto dela. Por quê? Ela quer que você alimenta a lamúria. O que uma pessoa quer? Que alimenta aquela lamúria dela. Você fala assim: vamos orar, meu irmão? Pronto, acabou a lamúria. Não tem mais o que fazer. Por quê? Porque Deus entrou no meio. Deus entrando no meio, meu irmão, a lamúria corre, em nome de Jesus, amém, irmãos? Deus entrou na causa, acabou o problema. Então nós temos que colocar isso como foco da nossa vida cristã. Parar de reclamar e cortar quem está reclamando. Cortar quem está reclamando, não de maneira mal educada, não de maneira ríspida, ignorante ou bruto mesmo, mas de uma maneira educada e usando o nome de Jesus, porque é Ele que vai resolver, não vai ser eu. Eu não posso resolver para mim de ninguém. Quantas pessoas que às vezes chegam na farmácia: Tiago, você é o meu último recurso. Eu falo: misericórdia, o que eu vou fazer agora? Se eu sou o último recurso para essa pessoa, o que eu vou fazer? Eu não sou nada, eu não tenho nada para te oferecer. E nós, irmãos, de nós mesmos não temos nada, mas nós temos aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Nós temos aquele que é capaz de resolver qualquer problema, daquele que é capaz de mudar a história de 10 leprosos aqui, de transformar aquelas vidas condenadas ao fracasso, à morte,
e dá vida novamente para elas. Nós temos isso dentro de nós, que é o nosso Senhor Jesus reinando na nossa vida. Amém, meus irmãos? E é isso que nós temos que ser. Para nós encerrarmos, desfrute da bênção, meu irmão. Desfrute da bênção. Amém? Amém. Desfruta da bênção. Sabe o que Jesus falou com ele? Último versículo. Ele se prostrou diante do Senhor, agradeceu a Deus, a Jesus ali, e disse-lhe: levanta-te e vai. Vai, meu querido. Vai desfrutar da sua bênção. Jesus queria que ele ficasse ali prostrado. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Não, você agradeceu. Vai agora. Vai contar para a sua família, vai voltar para o seu trabalho, vai viver a sua vida, porque você está vivo, eu te curei, e além disso, eu te salvei. Irmãos, os 9 tiveram a cura, o samaritano teve a cura e a salvação. Amém, irmãos? Nós muitas vezes só estamos em busca da bênção. Tem até um louvor, né? Me dá a minha bênção, eu quero a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tanto sonhei. Amém. Amém. É bênção, né? Mas de uma forma de cobrança, né? Me dá, me dá, me dá. E lá em Provérbios fala que a sanguessuga tem 2 filhas, é dá e dá. Dá, Senhor, dá para mim. É a sanguessuga. Às vezes nós nos tornamos sanguessugas. Quando encheu a nossa barriga, a gente se desprende e vai embora. É o crente sanguessuga, meu querido. Só quer a bênção. Eu quero a minha bênção. Hoje é o dia da minha bênção. Amém. Que Deus abençoe, que seja abençoado mesmo. Mas Deus tem muito mais do que uma bênção para a nossa vida. Deus tem uma vida inteira de bênçãos, irmãos. Uma vida inteira. Os 9 leprosos só quiseram a bênção momentânea. Tudo bem, receberam a cura. Mas depois, e depois? E depois? O que aconteceu com eles? A palavra não fala. Mas desse que voltou, agradeceu, ele se prostrou diante do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor fez uma mudança na minha vida. O Senhor mudou a história dele eterna, irmãos. O Senhor mudou a história dele eterna. Não era só daqui das coisas da terra, mas foi a mudança eterna. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Ele não quer só um momento nosso. Ele não quer que só quem te vem aqui na igreja, ai que legal, que palavra legal, tá. Aí só fica aqui empolgação. Acabou. Foi para casa, volta no mesmo dilema, volta na mesma lamúria, volta na mesma discussão, volta no mesmo tudo. E às vezes volta pior. Então, meus irmãos, Deus ele quer transformar a nossa vida por inteiro. Deus ele quer mudar a nossa história por inteiro. E é isso o que ele tem para a nossa vida. É isso que ele tem para a sua vida, meu irmão. É a mudança completa. Não é um momento de cura, não é um momento de bênção financeira. Se você quiser ganhar dinheiro, tudo bem, todos nós podemos ganhar dinheiro. É bom ganhar dinheiro, todo mundo quer. Se você não quer, passa para mim porque eu quero. Quem não quer ganhar aí? Todo mundo quer, ué. Mas e é só isso? É só isso que nós precisamos? Claro que não, irmãos. É só de uma cura no meu físico que eu preciso? Aí eu preciso do alívio da minha dor. Mas é só isso mesmo que você precisa? Só do alívio da sua dor? Ah não, Tiago, eu estou tão deprimido, eu preciso de uma cura no meu emocional. Tá, mas é só isso que você precisa? Irmãos, não é só isso que nós precisamos. Nós precisamos de ter uma vida com o Senhor Jesus. E vida com Deus é dia a dia. É dia a dia. Vida com Deus não é momento. Vida com Deus é tempo. É tempo com Deus, é tempo com o Senhor Jesus, é tempo de oração, é tempo de leitura de palavra. Isso é vida com Deus. É tempo de você estar ali no seu trabalho, orando em pensamentos. Isso é vida com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Só para encerrar aqui, eu vou ler 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo dai graças. Meu irmão, em nome de Jesus, se você não pegou nada que foi falado aqui, talvez você está voando aí. Talvez você está pensando assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer amanhã, hein? Ah, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, passar isso, passar aquilo. Talvez você não pegou nada, até agora, da palavra. Mas de uma coisa grava no seu coração, meu irmão.
Grava no seu coração. Tenha um coração agradecido. Agradeço pelas coisas que Deus já te deu. Quando nós aprendemos a agradecer aquilo que Deus já nos deu, Ele vai acrescentando cada uma de nossas necessidades e Ele vai realizando os nossos sonhos. Então, vamos aprender a agradecer, a abrir a nossa boca para agradecer. E quando vier uma pessoa começar a reclamar do nosso lado, vamos falar assim: meu irmão, vamos parar de reclamar e vamos agradecer? Sabe por que você vai estar ajudando esse irmão? Porque se você incentivar ele a continuar a se lamentando, você vai continuar influenciando ele a ter uma vida de derrota que normalmente ele já está levando. Porque a pessoa que reclama muito, normalmente ela já tem uma vida de derrota. Pode reparar, irmãos. As pessoas que mais reclamam são as pessoas mais derrotadas. E as pessoas que mais agradecem são as pessoas mais felizes. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe essa palavra no seu coração, no meu coração, que possamos aprender a agradecer, a ter um coração realmente grato diante do Senhor, um coração quebrantado. Fala: Deus, obrigado. Quando você acordar, meu irmão, amanhã, Deus, obrigado pela cama que eu dormi, porque muitos não têm uma cama dessa. Deus, obrigado porque eu estou vivo aqui. Obrigado porque eu estou com saúde, estou com um pouquinho de dor assim, mas eu estou com saúde. Eu posso levantar, eu posso fazer meu café, eu posso tomar um café, eu posso comer um pedaço de um pão. Tem gente que nem isso tem. Irmãos, eu vi uma reportagem, aqueles cantos do Ceará, que eles cozinham calango, irmãos. Eles cozinham calangos. Eles tomam sopa de calango. Isso é sério, irmãos. Eles tomam sopa de calango, porque é o único recurso que eles têm. Eles cozinham aquelas palmas lá, que não sei o nome daquele negócio. Eles cozinham aquilo ali, é algo que nem o gado consegue comer. Eles cozinham aquilo ali mais ou menos para poder saciar um pouco a fome deles. E nós, às vezes, quando chegamos em casa, vimos um arroz com feijão e um bifinho meio durinho ali. Sim, bife está duro, hein? Ah, o bife está salgado. Ah, esse bife está sem sal. Ah, essa carne está um pouco crua. A gente reclama demais. E essa pessoa, a única coisa que ele queria é ter um arrozinho com feijão. Então, irmãos, é agradecer pelas mínimas coisas. Eu tenho certeza, irmão, que você tem muito para agradecer, assim como eu tenho para agradecer demais. E o primeiro e grande agradecimento, nós temos a vida eterna com Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse é o nosso maior presente, é a vida eterna. Então, irmão, quando vier essa cara caída, quando vier esse semblante arrastando no chão, Deus, obrigado porque eu tenho a vida eterna. Ninguém consegue agradecer olhando para o chão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não, ó. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. É cabeça para cima, irmão. É cabeça para cima. Obrigado, Senhor. É o olhar brilhante. Obrigado, Jesus. Obrigado. Quando nós começamos a agradecer, as coisas ruins saem. E Deus começa a ministrar uma chuva de bênçãos em nossas vidas, meu irmão. E é isso que eu quero para a sua vida e para a minha vida. Uma chuva de bênçãos. Uma chuva de unção do Espírito Santo. Que nós possamos parar de ficar só nos lamentando. E começar, irmãos, a agradecer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? Amém, Jesus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por você estar aqui no nosso meio. Deus, em primeiro lugar eu quero pedir perdão, Deus. Perdão pelas nossas vidas, porque nós reclamamos muito, Deus. Nós nos lamuriamos demais. Pai, a nossa mente era tão contaminada com as coisas aqui dessa terra, que muitas vezes nos falta motivo para agradecer. Muitas vezes, como somos questionados sobre o que nós devemos agradecer, a gente não consegue nem lembrar. Nos perdoa, meu Deus. Nos perdoa, porque nós muitas vezes, meu Deus, estamos tão enraizados nessa terra, que esquecemos que a nossa pátria é no céu, que a nossa pátria é no Senhor Jesus, que a nossa pátria é a pátria celestial. Pai, em nome de Jesus, venha criar em nós um coração agradecido, meu Pai, que possamos agradecer pelas mínimas coisas, porque quando nós agradecemos pelas coisas pequenas e simples, o Senhor acrescenta de uma maneira extraordinária na nossa vida. E em nome de Jesus, se tem alguma pessoa aqui que tem esse hábito de ficar reclamando de tudo, Pai, liberta em nome de Jesus, liberta em nome de Jesus, e que nós possamos passar de agora em diante a agradecer mais, a ter um coração grato
diante do Senhor. Nos liberta, meu Pai, dessa cara amarrada que muitas vezes temos. Deus, nós temos motivo de andar sorrindo pelo meio da rua, porque o Senhor nos salvou, porque nós temos a vida eterna, porque nós temos um Jesus maravilhoso que está sempre conosco, porque o Senhor prometeu na tua palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está conosco. E assim eu entrego, Pai, a tua igreja, entrego a minha vida, cada um desses irmãos, nas tuas mãos, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, coloca a mão no seu coração aí, em nome de Jesus, e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, até agora, Senhor, eu tenho reclamado muito, eu tenho murmurado muitas vezes só no pensamento. Eu peço que o Senhor me perdoe, Jesus, e em teu nome eu quero ter uma vida diferente, uma vida de agradecimento, uma vida de bonança na tua presença. E eu entrego, Jesus, a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Amém. Pode sentar, meu